Então esse tipo de planejamento ele serve justamente para a gente ter uma vida e uma rotina mais tranquila e não para engessar ou para ficar com muitas regras, sabe? É mais para ter um indicativo mesmo de como vai ser, não esquecer de agendar nada. Vou fazer esse vídeo aqui de início de planejamento do mês só para mostrar para vocês como que eu gosto de fazer, acredito que seja útil, até para te dar algumas ideias de como que você pode planejar o seu mês. Não necessariamente você precisa fazer no primeiro dia do mês, você pode fazer de tempos em tempos, normalmente eu faço até no dia 15, mas muitas coisas aqui eu deixo para fazer quando vira o mês mesmo. Você que sabe, você pode ir trabalhando isso ao longo do mês, pensando para o mês seguinte e na virada de um mês, como no caso hoje, 1º de setembro, você pode olhar algumas coisas em particular. Oi pessoal, bom dia! Hoje é dia 1º de setembro e eu decidi compartilhar um pouquinho com vocês o que eu gosto de fazer toda vez que começa um mês novo. Então, a primeira coisa é que nesse exato momento eu tô migrando algumas informações minhas pro Notion, que é um programa que é usado para organização. Eu tinha essas informações que eu tô passando para cá agora em formato de mapa mental em um outro programa chamado Mind Master. Então eu tô migrando aqui pro Notion. Eu criei então essa checklist no meu arquivo de referência que se chama O que eu gosto de fazer quando começa um novo mês. Essa checklist é dividida em duas partes. Uma primeira parte é verificar e garantir as informações organizadas, especialmente na minha agenda. E a segunda parte é planejar o mês de acordo com as informações organizadas. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é garantir que as informações estejam organizadas para eu poder me basear nelas para planejar. E essas informações, elas são divididas em duas categorias e aí eu alinho um pouco com o que eu uso do GTD, que é um método de produtividade. Em primeiro lugar, aquilo que tem um horário específico para acontecer. E em segundo lugar, aquilo que tem que acontecer em algum dia específico. Então, no horário específico, eu tenho alguns itens que eu gosto de sempre verificar para ver se já estão agendados no dia correto. Então, tem reuniões da David Allen Company, que é a empresa responsável pelo GTD no mundo. Eles fazem reuniões de tempos em tempos. Eu preciso verificar a agenda de reuniões para esse mês. Tem as reuniões da Call Daniel, que é a franquia brasileira do método GTD. Eu também tenho que verificar quais são as reuniões agendadas. Eu coloco outras reuniões, porque pode ser que eu tenha outras reuniões agendadas também. Aulas ao vivo e cursos que eu vou ministrar. Então eu tenho que ver se isso já está organizado na minha agenda. Os encontros dos grupos de pesquisa da faculdade, eu faço parte de 2 grupos de pesquisa. Então, ou eu já tenho essas próximas datas agendadas, ou eu deixo as datas que supostamente elas serão agendadas meio que já reservadas para isso, para eu não agendar nada no mesmo horário. Tem webinars também do GTD Connect, que é o GTD Connect é tipo uma base, uma rede social, um banco de dados, enfim, do GTD que pessoas podem se inscrever, mas nós como instrutores fazemos parte assim via de regra. Aulas ao vivo dos cursos que eu estou participando como aluna, então tem vários cursos que eu estou participando como aluna que tem aulas já acontecendo, então eu preciso garantir que essas aulas estejam todas na minha agenda. Curso de budismo, a formação em Ayurveda, meu curso de yoga e outros cursos que eu estou participando. E também agendamentos médicos, então eu tenho algumas consultas que eu faço com uma certa regularidade, tenho a terapia toda semana, é isso que eu vou dar uma olhada. Essas são as categorias de horário específico, então eu vou passar isso para minha checklist do Notion e vou aproveitar para ver o que eu já tenho na minha agenda e daqui a pouquinho eu volto. Voltei. Bom, não sei para vocês, mas para mim o grande desafio que tem começado a se mostrar para esse mês de setembro é justamente que um montão de atividades que estavam meio paradas, entre aspas, antes por conta da pandemia, voltaram. Só que a grande questão é que são todas no mesmo horário. Então, para dar um exemplo, tinha 2 cursos meus que eu fazia que tem aulas de manhã. E aí eles voltaram com o horário da noite, porque fazendo uma votação com todo mundo acabou ficando o melhor horário. Só que eu já tinha outras coisas acontecendo à noite. Então, o meu grande desafio ao longo desse mês vai ser fazer alguns testes para ver quais são as aulas que eu preciso assistir ao vivo à noite, quais as que eu posso assistir depois, que ficam gravadas, e ver se ainda faz sentido manter alguns desses cursos, alguns desses agendamentos, porque é provável que eu não consiga manter alguns. Então eu vou fazer o teste ao longo desse mês. Esse é um desafio aí, mas pelo menos assim, toda essa parte de horários
já está bem planejada aqui no meu calendário. E aí daqui a pouquinho, com base nisso, eu vou me planejar para fazer algumas coisas. Aqui na parte de informações organizadas relacionadas a um dia específico, eu tenho 3 categorias. Eu tenho aniversários e para isso eu coloco um link para verificar lá na minha página no Facebook, para verificar os próximos aniversários, só para eu saber. Em setembro tem o meu aniversário, dia 25, geralmente eu gosto de tirar esse dia de folga para descansar, me dar o dia de presente mesmo, vai cair numa sexta-feira. Aí eu verifico também a agenda escolar do filhote para ver se vai ter algum trabalho que ele tem que entregar, que precisa comprar algum livro antes ou tomar alguma providência, ver o período de provas e tal. Então ter essa visão mensal ajuda muito a depois eu só manter pelo planejamento semanal. E eu vejo também vencimento de contas. Só dou uma olhadinha para ver se todas as contas estão no calendário, se eu tenho que atualizar, porque às vezes eu cancelei alguma conta que não tem mais, então aproveito essa atualização mensal para fazer isso. Então, já verifiquei aqui, já vi quais são os aniversários, já vi quais são as datas do filhote e os vencimentos de conta. E agora eu vou então para o planejamento do mês, com base nas informações organizadas. E aí eu vou compartilhar com vocês quais são as categorias de coisas que eu coloco, que são importantes que eu coloque. A primeira coisa que eu coloco, inserir na minha agenda, com base nas informações de meses anteriores, os dias relacionados ao meu ciclo menstrual. Então, os dias que eu vou estar fértil, os dias que provavelmente eu vou ficar menstruada, porque tudo isso afeta bastante a minha alimentação, minha rotina, atividade física e até como eu me sinto. Então, por exemplo, na semana da menstruação em si, eu prefiro ficar num ritmo mais tranquilo. Então, eu procuro evitar fazer agendamentos nesse período, porque são dias que às vezes eu fico com dor de cabeça, fico meio com mal-estar. Então, já sabendo disso, eu já procuro não agendar nada, a não ser que seja estritamente necessário, porque eu sei que eu não vou estar muito legal. Então, eu não quero correr o risco de ter que cancelar alguma coisa por conta de uma suposta dor de cabeça ou cólica, por exemplo. Eu acho essa informação muito importante de colocar na agenda, então aproveita esse momento para colocar. Bom, leve interrupção aqui que foi o horário do filhote acordar, preparar ele para ir para aula, e agora voltei para o meu planejamento. Inserir na agenda os dias relacionados ao meu ciclo menstrual, planejar ações comerciais com o blog ou terceiros, então às vezes acontece de eu ter alguma ação comercial do Vida Organizada, ou a Caldaniel me contrata para fazer algum curso de GTD, então eu tenho que planejar esses dias na minha agenda, por mais que ainda não esteja efetivamente agendado, pode ser que eu já tenha um indício, pode acontecer dia 10, pode ser dia 11, então eu já deixo essas informações mais ou menos na agenda para eu saber que isso vai entrar em algum momento. Planejo reuniões, então reunião com a equipe, alguma reunião que precisa ser feita. Planejar consultas médicas e exames, eu verifico antes as informações que já estão agendadas. Nesse momento eu vejo se tem a necessidade de planejar alguma consulta médica ou algum exame. No caso, agora em setembro não vou fazer, porque eu ainda estou aqui na nova quarentena, então provavelmente em outubro eu farei. Eu continuo mantendo minhas consultas online. Planejar atividades pessoais que seriam assim mais de autocuidado, tipo ir fazer sobrancelha, eu não estou fazendo por conta da quarentena, né? Mas eu mantenho aqui na minha checklist. Inserir as zonas da semana da Fly Lady na agenda, então quando que eu vou cuidar de cada cômodo da casa, essa é uma informação legal de colocar. Eu também vejo as fases da lua, que isso é uma coisa que também influencia em tudo, especialmente no meu ciclo menstrual. Planejar alguns blocos de tempo ao longo do mês, então eu gosto de fazer esse tipo de planejamento mais no planejamento semanal, porém, nesse planejamento mensal eu faço 2 coisas em especial. Em primeiro lugar, eu vejo quando que vai cair o dia 20, que é quando é o vencimento da maioria das contas da empresa, porque se cai no final de semana, como vai cair em setembro, eu crio um bloco de tempo na sexta-feira anterior para cuidar disso. E eu também planejo algumas folgas, especialmente se eu tiver eventos grandes acontecendo. Então, por exemplo, quando eu faço a semana do Vida Organizada, de tempos em tempos, eu fico a semana inteira dando aulas ao vivo, aí eu gosto de planejar uma folga logo depois disso para eu conseguir descansar e me recuperar. Aí eu também faço o planejamento da agenda de cursos, então eu vejo quando que vão entrar os próximos módulos de cada um dos meus cursos, quando que eu vou fazer as gravações das aulas, porque eu gosto de reservar alguns dias para essas gravações. Também vejo o cronograma de edições, então eu tenho que gravar e ter um tempo específico para essa edição e para minha revisão também. Eu vejo se vou fazer alguma aula ao vivo esse mês, em setembro eu vou ter várias aulas ao vivo que eu já planejei. E a gente também tem um grupo de mentoria profissional, um grupo fechado, e eu já vejo também quando que vão ser os encontros desse mês. E por fim, de planejamento aqui,
eu tenho também o planejamento de conteúdos, então eu vejo qual que vai ser o tema macro do mês, que provavelmente já está definido com alguma antecedência. Eu faço um brainstorming de ideias que eu não posso deixar de abordar, então eu também tenho um banco de ideias que eu já vou alimentando com o tempo. Nesse momento aqui, nesse primeiro dia, eu gosto de fazer esse brainstorming só para eu garantir que tudo que eu quero abordar esse mês vai ser abordado em algum canal, ou no YouTube, ou no blog, ou no Instagram, etc. E eu também já faço alguns esboços de temas para os próximos 6 meses. Eu gosto de ter esse rascunho já dos próximos 6 meses em termos de calendário editorial. Vale dizer que eu tenho aqui uma checklist meio incubada no meio dessa, que tá coisas para voltar a planejar apenas depois da quarentena. Então são coisas que antes estavam nesse meu planejamento do mês, mas que por enquanto estão em suspenso. Então filmes para assistir no cinema, shows, viagens, passeios, almoços, jantares com pessoas, peças de teatro, passeios com o filhote, por aí vai. Enfim, tá aqui listado, mas eu separei da lista principal, porque durante aqui o isolamento social não tá rolando. Existem 3 ações que eu vou fazer agora quando finalizar aqui esse planejamento, que são ações separadas, que eu faço não nesse momento do planejamento em si. Criar os inserts no Bullet Journal pro mês de setembro, então eu vou fazer isso hoje também logo na sequência. Eu também gosto de revisar o meu mapa com as áreas de foco, áreas da vida, e também revisar as minhas responsabilidades profissionais. Tudo isso eu vou compartilhando com vocês nos próximos dias à medida que eu for fazendo também. Mas é isso, eu quis fazer esse vídeo aqui de início de planejamento do mês só para mostrar para vocês como que eu gosto de fazer, acredito que seja útil, até para te dar algumas ideias de como que você pode planejar o seu mês. Eu gosto de compartilhar com vocês como eu faço. Espero que esse vídeo tenha sido útil de alguma maneira para você conseguir planejar o seu mês de setembro. Não necessariamente você precisa fazer no primeiro dia do mês, você pode fazer de tempos em tempos, normalmente eu faço até no dia 15, mas muitas coisas aqui eu deixo para fazer quando vira o mês mesmo. Então, por exemplo, a revisão das áreas de foco, criar os inserts do mês no Bullet Journal. Então você que sabe, você pode ir trabalhando isso ao longo do mês, pensando para o mês seguinte, e na virada de um mês, como no caso hoje, 1º de setembro, você pode olhar algumas coisas em particular. Eu acho que uma boa prática é você sempre planejar com a maior antecedência possível, especialmente quando envolve outras pessoas e quando envolve assim algumas informações que são úteis que você tenha, que possam impactar no seu mês. Eu acho muito chato planejar alguma coisa ou fazer algum agendamento e daí quando eu vou olhar o meu mês dessa forma mais macro, que nem eu tô fazendo aqui, perceber que vai ser numa semana que eu não vou estar muito legal por conta da questão do ciclo menstrual, ou por ser uma semana que eu já tinha muitos agendamentos e acaba ficando meio sobrecarregado. Então esse tipo de planejamento ele serve justamente pra gente ter uma vida e uma rotina mais tranquila e não pra engessar ou para ficar com muitas regras, sabe? É mais para ter um indicativo mesmo de como vai ser, não esquecer de agendar nada. Quis compartilhar com vocês, então, como eu faço. Espero de verdade que esse vídeo tenha sido útil, tá? Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal. A gente tá aí na corrida para chegar aos 100 mil inscritos este ano na campanha. Então eu agradeço demais caso você se inscreva aqui, tá bom? Deixe seu like também se você gostou desse vídeo e aproveita para comentar aqui embaixo qual que é a principal atividade de planejamento do mês que você gosta de fazer. Vamos trocar algumas figurinhas? Então tá bom. Um beijo, um bom mês de setembro para você, que ele seja organizado, mas acima de tudo, muito tranquilo. A gente se vê nos próximos vídeos.